Olá pessoal, eu sou o Guilherme, aluno da FATEC Zona Leste, e hoje eu irei apresentar um trabalho de programação orientado a objetos para vocês. Essa matéria é lecionada pelo professor Antônio Rodrigues. Eu faço curso de análise e desenvolvimento à tarde e estou no quarto semestre. Bom, a apresentação que eu irei fazer hoje é sobre a utilização da classe Random. A classe Random nada mais é do que objetos de números aleatórios. Ela é bastante utilizada em desenvolvimento de jogos, segurança da informação, programas de mineração de dados e análise estática. Aqui é um pequeno exemplo da utilização da classe Random, que no caso eu estou instanciando a classe Random, estou dando um nome para ela chamado aleatório, e aqui eu vou mostrar 10 números aleatórios. O primeiro que eu faço é chamar a classe Random, depois eu dou um nextInt, que vai fazer uma quebra de linha aleatoriamente, e depois eu vou dar um limite de até onde pode ser gerado o número aleatório. Então, tipo, os números que vão ser gerados aqui podem ser números de 0 até 100, no máximo. O framework que eu irei utilizar é o Java Swing. O Java Swing são vários tipos de componentes que, combinados entre si, criam-se uma interface gráfica. Um exemplo é essa aqui que eu vou utilizar na minha aplicação. E junto ao Java Swing, eu irei utilizar o JOptionPane, que possibilita a criação de uma classe de diálogo, que no caso é essa perguntando o nome do jogador. E aí o nome dele vai ficar armazenado na variável nome. Um exemplo da minha aplicação que eu vou fazer para vocês é parecido com o jogo da Mega Sena, que eu chamei de jogo do milhão. E as regras são simples. O jogador vai poder digitar até um número 10, que vai poder ser entendido como um número limite. Primeiro, o que o jogador vai fazer? Vai digitar 5 números. Se o número for maior do que 10, vai reclamar e ele tem que digitar um número igual a 10 ou menor. Logo depois, a classe Random vai gerar 5 números aleatórios também, com limite até 10. E se o jogador que digitou os números forem os mesmos números que a classe Random gerou, o jogador ganha. Lembrando, tem que ser na mesma sequência. Então, se ele digitou primeiro o número 3, a classe Random tem que gerar um 3. Logo depois, seguindo assim sucessivamente. Se for igual na mesma sequência, ele ganha. Se não, ele acaba perdendo. Aqui eu vou estar disponibilizando o link do meu GitHub, se vocês quiserem testar no computador de vocês. Ou se vocês quiserem utilizar um outro framework, é só ir no meu link que eu vou estar deixando disponibilizado para vocês. A ideia que eu irei utilizar é o Visual Studio Code, mas vocês podem utilizar uma outra como Eclipse ou NetBeans. Para criar um novo projeto no Visual Studio Code, primeiro vocês clicam em Ctrl Shift P. Eu vou criar em um projeto Java, então Create Java Project. Ele vai pedir para selecionar uma pasta, mas não precisa. É só você clica no Select de novo. E vai aqui, eu vou dar um nome para o meu projeto, Trabalho OO, que é orientação a objetos. O projeto já foi criado. Aqui vai ter um pequeno códigozinho para você testar. Só que eu já vou fazer aquele que estava no slide. Eu vou instanciar a classe Random. Estou chamando a classe Random, que eu quero mostrar para vocês. Estou dando nextInt, logo depois um limite de até 100. Eu não utilizei o for. E aqui foram gerados 10 números. Agora eu vou fazer aquela aplicação do jogo. Eu vou criar uma nova pasta, onde vão ficar armazenados duas classes. A classe principal eu vou chamar de jogar.
E eu vou criar uma outra classe chamada jogo oficial. Primeiro eu vou definir minhas variáveis. Eu vou criar 3 vetores. O primeiro é com o número que o jogador vai digitar. E esse vetor vai conter 5 posições que vai ser os números armazenados que o jogador vai digitar na hora que pedir. Outro vetor vai ficar armazenado os números aleatórios que a classe random vai gerar. E um terceiro vetor eu vou chamar de gabarito, que vocês vão entender mais pro final, que ele já vai conter 5 números armazenados nele já. Eu vou referenciar as minhas variáveis. E agora eu vou criar um método getJogar, que é onde vai acontecer a interação do jogo com o jogador. Primeiro que eu irei fazer é utilizar o JOptionPane para perguntar o nome da pessoa, o nome do jogador. O showInputDialog ele permite que o jogador insira alguma informação na variável. E aqui eu vou instanciar a classe jogo oficial. Vou chamar ela de player. E aqui eu vou chamar o método getJogar. E aqui a interface gráfica, perguntando. Pessoal, aqui eu já deixei uma colinha, que foi o que eu disse no começo do vídeo. Aqui são aquelas regras do começo do vídeo. Aqui no caso são outros JOptionPane, só que no caso aqui é Show Message Dialog, que aí o jogador só vai visualizar uma mensagem. Que aí no caso são as regras. Primeiro ele vai digitar os números aleatórios. Se logo depois que ele digitar, a classe random vai gerar 5 números aleatórios. E se forem iguais e na mesma sequência, ele ganha, senão ele perde. Aqui é onde o jogador vai digitar os números, essa condição. Se for maior do que 10, vai aparecer uma mensagem falando que o número que pode ser gerado no máximo, o número que pode ser digitado no máximo é 10, senão vai reclamar, senão ele aceita. Se for menor ou igual a 10, ele aceita, senão vai reclamar. E aqui agora eu vou chamar a classe random, vou chamar aqui ela mesmo de random.
caso aqui, número aleatório, esse colchete R é onde vai ficar armazenado os números. E aqui random ponto next int, e eu vou dar um limite de até o número 10 pode ser gerado. Aqui eu vou utilizar o show message dialog, que é os números que vão ser mostrados para o usuário na interface gráfica. Número aleatório com os colchetes. E no caso eu vou fazer a condição agora. Se resposta do usuário com seus números armazenados forem iguais aos números aleatórios, então parabéns, você ganhou. Se não, infelizmente, você perdeu. E o lagui vai falar das regras. E aqui, ó, vou digitar um 22. Vai reclamar, então. Digita 8, 0, 5, 8, 9. E aqui vai mostrar os números aleatórios. E infelizmente eu perdi porque não foi na mesma sequência e nem digitei os mesmos números. Tá, mas como é que eu sei que a condição parabéns, você ganhou, ela funciona? Lembra que eu criei aqui, ó, esse vetor já com 5 números armazenados nele? Eu vou utilizar ele agora. E aqui eu só vou mudar isso. Gabarito. Foi de 1 até 5 os números que eu deixei armazenado. Então, vamos ver agora. 2, 3, 4, 5. Parabéns, você ganhou. Pessoal, vou estar deixando esse código disponibilizado no meu GitHub. Caso vocês queiram, ó, vai ter as duas classes. E vai ter também aquele exemplinho, caso vocês queiram utilizar ele. Eu vou estar deixando lá para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter assistido.